Olá, pessoal do canal Evoluir Centro Educacional, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicolas, sou instrutor de informática aqui da Evoluir e estarei guiando vocês durante essa primeira aula de segurança digital. Então, vamos lá aprender o que é vírus na computação. Então, o primeiro ponto é: o que é um vírus? Um vírus de computador é um tipo de programa ou código malicioso que entra em um computador sem a permissão ou conhecimento do usuário. Ele é projetado para se espalhar, geralmente copiando-se para outros arquivos ou dispositivos, e pode causar diversos tipos de problema, como travamento, lentidão e até indisponibilidade de alguns serviços, como a internet. Então, assim como um vírus biológico, ele infecta sistemas vulneráveis, podendo ser apenas incômodo ou extremamente prejudicial. Sua principal característica é a capacidade de se replicar e se propagar para outros computadores e redes, causando danos ou controlando outros dispositivos infectados. Então, existem diversas formas de contaminar seu PC com vírus. E aí eu te pergunto, quais seriam essas formas? Os vírus geralmente se escondem em arquivos ou programas que as pessoas compartilham, como jogos, documentos PDF ou e-mails. Você pode pegar um vírus ao abrir um arquivo infectado no e-mail, baixar arquivos da internet que sejam contaminados e ao rodar programas infectados no seu computador. Assim que você interage com o arquivo, abrindo ou executando, o vírus começa a funcionar automaticamente. Ele pode se espalhar para os outros arquivos e causar alterações no seu computador. Ó, então se liguem, fica ligado para não dar bobeira na praça. Então, agora, vamos falar de alguns tipos comuns de golpes espalhados pela internet. E o primeiro termo que a gente vai analisar é o malware. O que ele significa? O malware é um programa, código ou software criado para causar danos ou realizar ações maliciosas no computador. Ele aproveita falhas de segurança, vulnerabilidades, para entrar na máquina ou na rede. O malware ele pode espionar e roubar informações sem que o usuário perceba. Ele pode prejudicar o sistema, como apagar ou corromper dados. Ele pode bloquear o acesso ao computador ou arquivos pedindo resgates, como no caso de um ransomware, que a gente vai conversar mais para frente. É um termo geral que inclui diferentes tipos de ameaças. Então, muito comum ver na internet sobre malware. Malware é um termo geral que inclui todo tipo de ameaça. Então, agora o nosso primeiro golpe chama phishing. Phishing é um golpe em que mensagens falsas são enviadas, geralmente por e-mail, fingindo ser de fonte confiável, como bancos ou lojas, e o objetivo é roubar informações confidenciais, como senhas, dados bancários ou números de cartão de crédito. E ele também tem como objetivo instalar malwares no computador ou no celular da vítima. Essas mensagens costumam conter links ou anexos perigosos e por isso é importante ter cuidado ao abrir e-mails de remetentes desconhecidos ou suspeitos. Ataque Man-in-Mirror. Esse ataque ele pode ser chamado de ataque do vizinho fofoqueiro, para a gente lembrar aqui. Ele é um tipo de ataque onde o invasor
intercepta a comunicação entre duas partes, como se fosse um estranho ouvindo sua conversa sem que você saiba. Imagine que você está conversando com um amigo e um desconhecido entra no meio sem permissão. Esse invasor pode espionar as informações trocadas, como mensagem ou dados bancários, alterar as mensagens antes que elas cheguem ao destinatário. E isso na internet pode acontecer em conexões de Wi-Fi pública ou mal protegida, sendo importante usar redes seguras e, se possíveis, ferramentas como VPN para se proteger. Então, agora eu vou explicar o que muitas pessoas me perguntam. Ah, Nicolas, o que seria uma rede segura? Ah, o que seria uma VPN? Bom, meu caro estudante de informática, primeiro, uma rede segura é aquela em que apenas algumas pessoas têm acesso. Ou melhor, que você tem acesso a quem está conectado àquela rede. Então, bons exemplos de rede segura é a rede da sua casa, em que você sabe quais celulares estão conectados àquela rede, ou uma empresa, né, onde cada funcionário tem ali o seu acesso e a senha para acessar o Wi-Fi. Maus exemplos de redes inseguras são locais públicos, como metrô, praças e comércios, onde a rede é liberada para todas as pessoas. Então você não tem o controle de quem tem acesso àquela rede. E aí pode ser que tenha um hacker monitorando aquela rede ou enviando malwares nela. Bom, Nicolas, agora eu entendi o que é uma rede segura. Mas o que é uma VPN? VPN, vou usar um exemplo bem barato com vocês. VPN nada mais é do que um software ou aplicativo que vai mascarar a identidade do seu computador. Então imagina da seguinte forma: se você der entrada num hospital com o seu CPF em Goiânia, se puxarem o seu CPF e o último local de registro, vão saber que você está em Goiânia, obviamente. Mas se você conseguir mascarar seu CPF, você poderia assumir locais que você nunca esteve. Então, por exemplo, falar que você esteve em São João del Rei, em Perdões, em cidades daqui de Minas Gerais. Ou em cidades fora do país, como Londres. Então, nunca saberia. É óbvio que se a gente fizer isso com o CPF é ilegal. Mas no caso dos computadores, usar VPN não é ilegal. É uma forma de se proteger. Então, no caso de computador, a VPN funciona assim. É como se o seu computador fosse, digamos que João de noite e Maria de dia. Então, ele consegue trocar essa identidade. Então, que nem eu disse para vocês, de dia vocês podem estar em uma cidade, por exemplo, em Minas Gerais, e de noite você está em Papua Nova Guiné. Então, usando uma VPN, você consegue trocar essa identidade de forma a proteger a sua identidade original. Beleza, então voltando aqui para os nossos golpes, o próximo golpe que a gente vai falar é o ransomware. O ransomware é um tipo de malware que bloqueia o acesso aos dados ou sistema de um computador, deixando tudo sequestrado, entre aspas. Como funciona? O ransomware encriptografa os arquivos, tornando-os inacessíveis. E aí, mediante a isso, o invasor exige um pagamento de resgate, geralmente em criptomoedas, para liberar os dados. Esses valores costumam ser extraordinariamente grandes, porque os ransomwares são focados para atacar empresas. E, mesmo pagando, não há garantia de recuperação dos arquivos. Então, a melhor defesa é manter backups atualizados e usar boas práticas de segurança, como não clicar em links ou anexos suspeitos. Próximo golpe: spyware. O spyware é um tipo de malware projetado para espionar o que você faz no computador ou celular.
que ele faz? Ele coleta informações pessoais, como senhas, dados bancários e hábitos de navegação. Envia essas informações para o invasor e que ele pode acessar para fazer roubo de identidade ou fraudes. Esse malware normalmente se instala sem que o usuário perceba e muitas vezes é embutido em programas ou arquivos aparentemente inofensivos. Próximo golpe é o cavalo de Troia, ou Trojan Horse. O cavalo de Troia é um tipo de malware que permite ao invasor ter acesso remoto ao seu computador sem que você perceba. Como que ele funciona? Ele se disfarça de um programa ou arquivo legítimo, como aplicativos ou documentos, e assim que você executa o programa infectado, o invasor ganha controle ou consegue realizar ações maliciosas. O nome vem da história romana, porque assim como os cavalos de madeira escondiam os soldados, esse malware entra escondido no sistema. Ele pode ser usado para espionagem, roubo de dados ou outras atividades prejudiciais. O nosso próximo ataque é o Keylogger. O Keylogger é um tipo de malware que grava tudo que você digita no teclado, incluindo senhas, mensagens e dados bancários. Sua característica é, normalmente vem junto com outros malwares, como trojans, e ele registra as teclas digitadas e envia as informações para o invasor. Os keyloggers são usados principalmente para roubo de informações confidenciais. Para se proteger, é importante usar antivírus, manter os sistemas atualizados e evitar baixar arquivos de fontes desconhecidas. O worm vem do inglês e a tradução seria verme. O worm é um tipo de malware que explora falhas no sistema operacional para infectar um computador de forma silenciosa e se espalha automaticamente para outros dispositivos. Suas características são: ele não precisa de interação do usuário para se propagar e pode causar lentidão no sistema, consumir recursos da rede ou até instalar outros malwares. O nome verme vem do fato de ele se espalhar rapidamente, como se fosse um verme mesmo, que se infiltra e contamina tudo ao redor. E para evitar worms, é importante manter o sistema atualizado, protegido e com um bom antivírus. E no final, então, às vezes vocês podem ter ficado se perguntando: que macaquinho roxo é esse que aparece na tela? Então, de curiosidade bônus, apresento a vocês Buzzy Buddy. Vou deixar aí esse relato no Reddit de um rapaz que vivenciou essa época por volta dos anos 90, 2000. Pessoal, então a nossa aula foi essa. Realizem a lista de exercícios na descrição do vídeo para fixar o conteúdo. Tchau, tchau, até a próxima e deixem o like.